Olá, eu sou a Rita Martucci, sou psicóloga e este é o terceiro vídeo da série Os Limites são Vacinas. No primeiro vídeo eu falo sobre a volta às aulas presenciais para as crianças e para os adolescentes. Digo que as crianças, quando vão à escola, elas não pegam a sua emoção e colocam dentro da bolsa. Não, elas levam junto delas, dentro delas, toda uma vivência familiar, o modo como elas são tratadas. Aquelas crianças cujos pais têm dificuldade em colocar os limites necessários, essas crianças, quando vão à escola, elas, ao se depararem diante dos primeiros limites naturais, por exemplo, quando um professor não pode atendê-la ou quando um colega não quer emprestar um material escolar, essas crianças, elas estranham, elas se chocam diante desses limites porque não estão acostumadas a lidar com as insatisfações. Bom, gente, isto é porque essas crianças não aprenderam em casa e com os pais que quem ama, quem quer bem também diz não. No segundo vídeo, eu falo que aqueles pais que não colocam os limites nos filhos, que têm essa dificuldade, geralmente são os que mais se queixam dos filhos e, portanto, essas crianças não conseguem se sentir amadas por eles, tá? Pais. E o pior, e desenvolvem ainda uma baixa autoestima. Bom, vão lá, assistam, esses vídeos estão no YouTube, em meu canal. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre algo que é cultural, gente. Atualmente é comum pais obedientes de filhos autoritários. Pais que demonstram muita dificuldade em dizer os nãos necessários aos filhos. Nossa, mas que inversão, né? Pais obedientes de filhos autoritários. Toda criança precisa de um adulto que a eduque. Alguém nessa relação precisa fazer papel de adulto. Espera-se que essas pessoas sejam os pais, né? Porque a criança não pode sozinha carregar a responsabilidade pela sua própria educação. Eu acredito que muitos pais vão dizer: não, mas a gente coloca os limites, sim, a gente diz os nãos e a gente também não compra tudo. Bom, 2 pontos. Dizer não é fazer com que cumpra, é só ficar falando e muitas vezes rotular a criança nessa insistência de pedir e não fazer cumprir, né? Bom, o que foi pedido. Outra coisa, em relação a comprar, a gente vive numa sociedade consumista, no mundo capitalista. Então, quando falo, não faço, eu não compro tudo, eu ponho limite, eu não compro tudo, mas eu não tô falando só comprar, é também comprar tudo, não pode, né? A criança precisa entender quando pode, quando não pode comprar, mas envolve muitas outras coisas além do comprar. Eu gostaria até que neste vídeo nós refletíssemos sobre, né? Vejam bem, não vou dizer que é regra, não é regra, mas reflitam. Porque aquela criança que já chega na última fase do videogame, complicadíssimo, que ajuda os pais a mexerem na internet, uma criança que conta com uma riqueza de detalhes, filmes que assistiram, desenhos, aquela criança esperta, por que ela ainda não aprendeu a arrumar a sua cama? Por que essa criança larga a toalha jogada em cima da cama, molhada depois do banho? Por que larga toda a roupa esparramada pelo chão? Por que não guarda os seus brinquedos depois que brinca? Brincar pode, lógico, deve, mas precisa aprender a guardar os seus brinquedos. Sim, ela já pode, ela já tem uma destreza manual para isso, e mesmo que a criança tenha algum comprometimento, é importante que ela faça aquilo que ela consegue. Por que essa criança não ajuda na casa a arrumar uma mesa? Por que ela não ajuda a cuidar das plantas se tiver, ou dos animais que insistiu tanto para que os pais arrumassem?
podem morrer de fome os animais, né? Eu vou falar porque são queixas, naturalmente, que os pais fazem, né, em geral. E eu não volto a dizer, não é regra, há crianças que têm os limites, mas reflitam sobre isso. Por que a criança fica quanto quer no computador, quanto quer no videogame? Por que essa criança, ela muitas vezes, ela pode gritar, pode xingar, pode agredir os irmãos ou os pais, não vou, né, que daí já chega a um extremo, mas por quê? Por quê? Então é preciso refletir sobre isso. Por que ela faz tarefa quando quer, como quer, né? E às vezes nem lembra de fazer as tarefas escolares. Então, cadê os limites? Onde estão os limites? A criança precisa entender, por meio dos limites, o que ela pode, o que ela não pode fazer, com o que os pais concordam, com os pais discordam nas atitudes dela. Ela precisa aprender, um aprendizado. Para isso, para colocar os limites, os pais não precisam se descabelar. Não. É importante que a criança receba os limites com empatia, porém, que os pais entendam o quanto é difícil para a criança obedecer. É um aprendizado. A criança não sabe obedecer. Quanto tempo uma criança demora para aprender a andar, a falar, a ler, a escrever? Ela também precisa aprender a respeitar os limites. É sobre isso que nós vamos conversar no próximo vídeo. Fiquem bem. Ainda estamos numa pandemia. Se cuidem e até lá.